Hoje nós vamos falar sobre liturgia, ou em outras palavras, como se comparam as igrejas no que diz respeito de como a gente faz igreja. O que a gente faz quando a gente vai domingo na igreja, como é esse processo e no que eles se diferenciam entre todas as igrejas. E hoje o meu foco vai ser um pouco diferente do que tem sido até agora nessa série. Eu não vou separar como se faz na Igreja Católica, como se faz na Igreja Ortodoxa, porque é necessário que a gente separe os tipos de culto, ou missa, ou sagrada liturgia, divina liturgia, que é como os ortodoxos dão o nome da missa, como essas manifestações ocorrem nas diferentes igrejas. Por exemplo, na Igreja Católica existe a Renovação Carismática Católica, RCC. E ela é muito diferente da missa clássica chamada tridentina. Então, não dá para a gente falar em católico, porque existem dois modos de se fazer missa. Mas vamos começar. Como que a gente faz igreja no domingo? O que um crente, uma pessoa que acredita que vai na igreja dele, o que ele faz lá? E o que se faz na igreja normalmente chama-se de liturgia, que é como o culto, ou a missa, ou a divina liturgia é conduzida. Liturgia vem de duas raízes gregas. Uma que diz que é o povo, ou leite, ou laos, e a urgia, que é o trabalho ou o ofício. Então, ele significa o trabalho ou ofício público, liturgia. A primeira coisa que nós vamos notar é que no que diz respeito às leituras bíblicas que se faz nesse espaço. Em todos eles, começando na Igreja Católica Ortodoxa, na Igreja Católica Romana, nas igrejas orientais, nas igrejas protestantes históricas, na pentecostal, na neopentecostal, em todos esses casos existem leituras bíblicas. E da onde são tiradas essas leituras bíblicas? Então a primeira distinção que tem é igrejas que seguem o que se chamou de lecionário ou igrejas que não seguem um lecionário. Deixa eu dar um exemplo. Eu frequentei uma igreja batista um tempo que eles faziam as pregações num livro. Por exemplo, pegavam a Epístola de Paulo aos Romanos, começava no capítulo 1, no domingo que vem, no próximo domingo no capítulo 2, no outro domingo da segunda metade do capítulo 2, ia seguindo o livro de Romanos do começo ao fim. Ou temático, vai se falar sobre justificação. Então, primeiro fala-se em Romanos, depois fala-se em Gálatas, depois fala-se em Colossenses, mas sempre sobre o tema justificação. Esse é um jeito de se explorar a Bíblia. Mas as pessoas acharam, num dado momento, que estavam se repetindo muito trechos específicos da Bíblia. Por exemplo, eu como pastor luterano, se você deixar na minha mão, eu vou pregar em Romanos e Gálatas a vida inteira. Eu vou falar sobre justificação. Eu nunca vou entrar em alguns trechos de Coríntios. Eu nunca vou entrar em Tiago. Enfim, tem trechos da Bíblia que não me interessam pregar porque eu não acho que está no âmago da mensagem cristã, da salvação. Mas a Bíblia toda foi dada para nós. E nós temos obrigação de estudar a Bíblia toda. Então criou-se o que chama-se de lecionário. É basicamente o seguinte, é uma lista trianual, ano A, ano B, ano C, que em todo domingo te dá uma primeira lição no Antigo Testamento, uma leitura no Antigo Testamento, uma leitura no Novo Testamento, um salmo e uma leitura no Evangelho. Então, por exemplo, ano A, começa-se em Mateus. Então, no que diz respeito ao Evangelho, vai do primeiro ao último capítulo de Mateus. Trechos no capítulo 1, trechos no capítulo 2, trechos no capítulo 3. Tem 52 domingos no ano para você varrer o Evangelho de Mateus item por item. No ano seguinte,
é o de Marcos. Fala-se muito no Evangelho de Marcos, introduz-se um pouco de João, porque Marcos é um evangelho mais curto. No terceiro ano, ano C, fala-se do Evangelho de Lucas. No Velho Testamento, sei lá, no primeiro ano fala-se sobre o Pentateuco. No segundo ano, os livros históricos. No terceiro ano, os livros poéticos. Isso é só um exemplo. Nos Salmos, no primeiro ano do 1 ao 50, no segundo ano do 50 ao 100, no terceiro ano do 100 ao 150, assim por diante. Então, durante um período de 3 anos, nós abordamos toda a Bíblia e não só o que o pastor gosta ou acha que é importante. Isso nos força, como pastores, a abordar trechos que normalmente nós não pegaríamos porque não são da nossa preferência, mas a palavra de Deus é a Bíblia toda. Então, o lecionário, na minha opinião, é uma coisa bastante útil. Quem segue no Brasil o lecionário? Eu não sei sobre as igrejas ortodoxas, aparentemente sim, mas a Igreja Católica segue um lecionário católico e a Igreja Luterana tem um lecionário próprio, embora eles tentem reunir os dois, para que sigam mais ou menos a mesma coisa. E as igrejas anglicana, episcopal tem, metodista tem, muitos protestantes, tipo presbiterianos e congregacionais e metodistas também tem. Qual é a vantagem? No lecionário hoje diz que é 3ª Mateus, capítulo 3º do Evangelho de Mateus. E na lição do Novo Testamento seria capítulo 1 de Romanos. Se eu estou viajando, eu vou numa outra igreja, mesmo que não seja a minha, e vai estar se pregando sobre esses mesmos livros. Ainda que a pregação seja diferente, nós estamos cobrindo essa parte da Bíblia. Eu acho isso bastante útil, porque força o autor a largar seu próprio cânon, ou largar seus textos de estimação. Por exemplo, você nunca vai numa igreja legalista, numa igreja que liga muito para costumes e usos, etc., agenda de costumes, você nunca vai ouvir uma pregação no livro de Gálatas. Esquece. Porque o livro de Gálatas fala que os mandamentos não são mais válidos. Você não tem que seguir o mandamento, você tem que seguir Cristo. E isso é uma mensagem que esses legalistas não querem passar. Romanos capítulo 7, 6, 7 e 8, que fala sobre justificação, não fala sobre santificação. Enfim, evita com que os seus pastores tenham o seu próprio cânon. A outra coisa que vai variar bastante, então, a primeira variação, se usa ou não usa lecionário. Outra coisa que vocês vão achar nas diferentes igrejas, e aí tanto faz qual é a denominação, etc., é o uso das cores na igreja, os paramentos na igreja. O que é paramento? A estola que o pastor usa, que o padre usa, é um paramento. A toalha do altar é um paramento. O marcador de livro da Bíblia é um paramento. E outras coisas têxteis que você vai ver na igreja. Sei lá, onde põe a Bíblia no púlpito, cai um pano, e aquele pano é um paramento. E durante o ano, trocam-se as cores dos paramentos em igrejas mais litúrgicas, igrejas mais altas. Eu vou explicar já já o que é isso. Então, as estolas do pastor ou do diácono, que tem uma estola na diagonal, as toalhas de altar, os banners ou faixas que você vê na igreja, os marcadores de Bíblia e outros acessórios têxteis de pano, são paramentos. E esses paramentos mudam de cor de acordo com o ano litúrgico, a fase do ano em que a gente está. Por exemplo, normal sempre foi que no Advento, que é quando começa o ano litúrgico começa no primeiro domingo de Advento, 4 domingos antes do Natal, e se usa, hoje em dia se usa a cor azul marinho na igreja protestante, ou roxo na igreja católica e nas outras igrejas protestantes. O azul é uma coisa mais ou menos nova. Então, durante todo o Advento, os 4 domingos, se usa o azul ou o roxo. Depois, no Natal e no período de Natal não é um dia, é um período que vai até o dia 6 de janeiro, usa-se um branco ou dourado.
que é a mesma cor que se usa na Páscoa. Então você vai ver paramentos brancos na igreja, no altar, na estola do pastor, etc., ou paramentos dourados. Depois, na quaresma, se usa um paramento roxo, tá? Indica uma reflexão. Por isso que no advento também se usa roxo antes de começar-se a usar o azul, que aconteceu relativamente pouco tempo, 50 anos. Na Sexta-feira Santa, extirpa-se o altar de qualquer paramento e se usa a estola preta. Algumas vezes em enterros e funerais se usa estola preta também. No tempo comum, depois que é basicamente todos os outros domingos do ano, se usa o verde, chamado tempo comum. E existe um paramento vermelho que é usado em Pentecostes, no caso protestante no dia da Reforma, no aniversário da igreja, e ele tem a ver com o fogo do Espírito Santo, por isso ele é vermelho. Então você tem essas cores que vão trocando a decoração do templo durante o ano litúrgico. Existem outras formas de que nós vamos achar alternativas dentro das diferentes igrejas, independentemente de qual seja, que é como são feitas as leituras dos textos bíblicos. As leituras normalmente são feitas continuamente, ou por um leitor chamado da congregação, ou pelo oficiante, o pastor, o presbítero, ou um líder, ou por leitores leigos, que são chamados, tipo, quem gostaria de ler o texto de hoje, a primeira carta, a segunda, o Velho Testamento, o Evangelho, etc., e é chamado da congregação para alguém ler. Às vezes por crianças recém-alfabetizadas, que são chamadas para dar mais vida para a igreja, para ler um texto pequenininho das escrituras. Então, quer dizer, em termos de leituras contínuas, existem vários atores que as fazem. No caso de leitura, outro jeito de se fazer leitura é uma leitura alternada, ou responsiva. Como ela é feita? Às vezes, o líder lê o versículo ímpar e a congregação responde com o versículo par. E se for um texto de 6, 8, 12 versículos, vai alternando. Versículo 1, o pastor, versículo 2, a congregação. Versículo 3, o pastor, versículo 4, a congregação. E assim por diante. O outro jeito é por ala da igreja. O pastor fala, olha pessoal, o pessoal sentado aqui no lado esquerdo vai ler o versículo ímpar. No lado direito vai ler o versículo par. Então fica alternando as vozes entre os dois lados da igreja. Existe também versículos alternados. Os homens leem quando se faz separação por gênero, por exemplo. Os homens leem os versículos ímpares, as mulheres leem os versículos pares. Então, uma leitura começa pelo versículo 2, por exemplo, as mulheres começam a ler, depois passam para os homens, no próximo versículo, depois voltam para as mulheres. Isso se chama leitura alternada. Depois dessas leituras, algumas igrejas têm um modo de responder essa leitura. Tipo, damos graças a Deus, ou o Evangelho que salva, ou seja lá qual for a resposta, que são leituras por cantos, por estrofes fixas que se canta em todo o culto naquela igreja, em toda a liturgia, em toda a missa. E normalmente, por exemplo, na igreja luterana que eu frequento, tem um canto após a leitura do Evangelho. Numa outra igreja americana que eu frequentei quando eu morei nos Estados Unidos, existia um canto antes do Evangelho e um canto depois do Evangelho. São uma estrofe ou duas, tá? Existem também cantos fixos, inclusive na liturgia presbiteriana, como a doxologia e como o glória, tá? Glória, vocês conhecem, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Existem cantos fixos que todo domingo, independente do hino que foi escolhido para aquele domingo, você canta num certo momento do hino, do culto, um glória. Idem a doxologia, ok? Isso existe mesmo nas igrejas reformadas. Existe uma particularidade das igrejas, algumas igrejas reformadas, portanto calvinistas, como a igreja da Escócia,
e como algumas igrejas na Suíça que eu vivenciei, onde só se canta, não existem hinos, você só canta salmos. Então, em vez de se ler os salmos, se cantam os salmos. Tem um salmodiário no inário, onde você tem os 150 salmos musicados. E em vez de ler, você canta os salmos. Também existe isso. Agora vem uma distinção que eu acho que é a principal entre os jeitos diferentes de se fazer igreja no domingo, ou os jeitos diferentes que essas igrejas são. Essa denominação veio da igreja anglicana no começo. A igreja anglicana era uma igreja muito cerimonial, muito formal, e tinha resistência quanto à modernização. E apareceram os puritanos, lembra que eu falei deles no terceiro filme da primeira série que eu fiz sobre a história da igreja? Os puritanos, que vieram junto com o pietismo alemão, eles queriam uma igreja mais direta do povo, sem muita participação do líder, sem muitas vestimentas e velas e não sei o quê. Eles queriam uma igreja mais simples e menos formal. E apareceu, então, na igreja anglicana a denominação de High Church, ou igreja alta, e a denominação de Low Church, ou igreja baixa. Eu acho que isso vai nos ajudar bastante para determinar como são essas igrejas. E eu vou pôr, inclusive, fotos aqui, ilustrações de alguma dessas igrejas. E vocês vão notar que algumas coisas andam junto. Então, se a gente falar numa igreja alta, que é uma igreja com ênfase na formalidade, resistência à modernização e que querem toda aquela estrutura formal e majestática, são igrejas altas. Peguem, por exemplo, um culto de coroação, não porque seja coroação, pode ser um culto de qualquer culto que você queira pegar, ou missa, na igreja anglicana, sei lá, quando a rainha morreu, ou quando o rei foi coroado, etc. Você vai ver a quantidade de vestimentas e procissões e velas e cruzes, etc., que existe naquela igreja. O coro de garotos com as suas vestimentas, o coro de adultos com outras vestimentas, todo mundo sentado no lugar certinho, etc. Isso é uma igreja alta. E algumas coisas andam junto com a igreja alta. Não é só a forma de como o culto é celebrado no domingo. Mas, por exemplo, é uma igreja que tem uma estrutura litúrgica muito mais rígida. É uma igreja que normalmente vai ter hinos acompanhados pelo órgão da igreja. Raramente você vai ver instrumentos modernos dentro de uma igreja dessa. Quanto muito você vai ver uma orquestra sinfônica dando suporte à igreja. Mas para por aí a variedade musical. Você vai ver nessas igrejas normalmente os pastores ou líderes ou padres usando vestimentas mesmo. Um padre, por exemplo, usa aquele manto branco que se chama alba. Um pastor luterano vai usar um talar com um peitilho, que são 2 faixas brancas. Interessante. Como a igreja protestante alemã ela é reformada e luterana ou reformada ou luterana, ou seja, existe a igreja reformada, a igreja luterana e a igreja unida, que são as duas juntas. O peitilho que o pastor usa, ele é aberto quando é luterano, ele é fechado, as 2 faixas brancas fechadas quando é reformado, e ele é uma parte fechada e uma parte aberta, como que eu uso de uma igreja unida. Porque eu venho uma tradição de uma igreja unida, onde reformados e luteranos estão juntos dentro da mesma denominação. Isso não quer dizer que o pastor deixa de ser reformado ou deixa de ser luterano. Simplesmente quer dizer que organizacionalmente a igreja agrega reformados e luteranos. Bom, qual é a alternativa disso? Então você vai ver nessas igrejas tudo aquilo que eu falei. Leituras alternadas, música de órgão, só inários, todos os glórias cantados, velas, procissões,
um monte de acólitos, que são os rapazes ou as meninas que ajudam no culto, a acender as velas, apagam as velas. Você vai ver tudo isso nessas igrejas altas, igrejas mais formais. Enquanto que as igrejas baixas são as igrejas onde é tudo muito mais descontraído, onde o pastor mal usa terno, no máximo vai usar um terno, ele pode talvez pregar de jeans e camiseta, enfim. Não, todo mundo junto, não existe uma grande distinção entre líder, pastor, altar ou não altar. Você não vai ver, por exemplo, como você vê numa igreja alta, você entra numa igreja, mesmo que reformada, presbiteriana ou luterana, igrejas com vitrais maravilhosos, como você vê na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Aqui é mais raro. Existe um motivo para isso. O motivo para isso é o seguinte, eu ia deixar para o final, mas eu falo agora. Quando os ingleses apoiaram a independência do Brasil de Portugal, uma das condições para se apoiar o Brasil contra Portugal, para estabelecer a independência, foi que se permitiria no Brasil a vinda de missionários protestantes, não católicos, ainda que fosse só para servir os imigrantes ou trabalhadores estrangeiros que estivessem no Brasil. Então foi permitido uma coisa que nunca havia sido permitido antes, que missionários ou igrejas protestantes se plantassem no Brasil a partir da independência, com algumas condições. Primeiro, tinha que começar, antes de existir um templo, tinha que ter uma escola, ou seja, as igrejas protestantes ajudaram a escolarizar o Brasil, a democratizar a educação. Segundo, não poderiam ter cara de igreja, não poderia ter torre, não poderia ter sino, não poderia ter uma cruz em cima em muitos casos, para que não fizessem apologia da religião protestante, porque essas cruzes, essas torres, sinos, etc., que tinham cara de igreja, poderiam acabar chamando católicos e se convertendo católicos, que não é o que o Império Brasileiro, que sempre foi ligado à igreja, por ser um império, queria. Então não foi autorizado que as igrejas tivessem cara de igreja. Baseado nisso, os protestantes, principalmente calvinistas que vieram para o Brasil, e mesmo os outros protestantes históricos, construíram igrejas que não tinham cara de igreja. Normalmente tinha uma escola ao lado e decididamente não tinham cara de igreja porque era proibido no início. E essa tradição continuou que igrejas protestantes, principalmente presbiterianas, por exemplo, são brancas, caiadas, sem nada, mas na verdade isso não é o que ocorre em outros países onde essas igrejas são mais tradicionais. E as igrejas médias, que não são nem low churches, igrejas baixas, nem high church, igrejas altas, litúrgicas, têm uma liturgia intermediária, como é o caso de algumas igrejas anglicanas, as igrejas baixas anglicanas, como é o caso das igrejas presbiterianas de modo geral, das igrejas luteranas de modo geral e das igrejas metodistas. O que eu quero dizer com isso? Essas igrejas, onde o pastor opcionalmente pode ou não usar uma veste pastoral, no caso da igreja anglicana, uma veste sacerdotal, pode ou não usar. Normalmente, por exemplo, na igreja luterana ou numa denominação na igreja evangélica luterana do Brasil se usou a alba com estola, como se fosse um padre. É um traje branco com uma estola colorida, dependendo da época do ano. Enquanto que na igreja ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, se usa o talar, que é um manto preto com o peitilho, como eu expliquei. Nas outras igrejas se usam um robe, que eles chamam, uma toga pastoral de tradição acadêmica, que é usada, por exemplo, na igreja presbiteriana, o pastor é chamado de presbítero docente. Então ele usa uma toga de docente universitário. Foi daí que veio. Essa toga normalmente se chama Geneve.
ou Geneva, nos fabricantes de toga americanos. No Brasil existem algumas igrejas presbiterianas que ainda usam toga, são poucas e são mais litúrgicas do que as outras. Existe até, eu descobri há pouco tempo, vou colocar aqui uma foto desse site e o endereço para vocês, que é a Sociedade pela Liturgia Reformada. Existe uma sociedade de pessoas e líderes que querem que a igreja reformada calvinista mantenha a liturgia estabelecida, que não quer que ela se torne uma igreja muito baixa. Eu moro no interior de São Paulo, a igreja aqui na minha cidade, que é Vinhedo, presbiteriana, é bastante baixa, tem uma hora de louvor antes de começar o culto, etc. Enquanto que existe uma igreja na cidade do lado, também presbiteriana, em Valinhos, hoje não sei como anda, onde me convidaram para pregar e eu fui pregar de toga, porque é o traje que se usava na igreja, numa das igrejas em Campinas também. Quer dizer, você acha nessas denominações igrejas mais baixas e igrejas mais altas. Por isso que eu não quis separar por denominações, por igrejas, quais são baixas, quais são médias e quais são altas. Então, basicamente é isso. Você vai achar igrejas médias, igrejas altas, mais cerimoniosas, e no final eu dou uma lista, tá? Uma outra coisa a se levar em conta é o ambiente de culto ou de missa. As igrejas mais baixas têm um ambiente menos conduzivo à espiritualidade. Assim, não vai haver imagens, não vai haver ícones, não vai haver vitrais, não vai haver um altar com cara de altar, vai ser uma mesa com uma toalha em cima, esse tipo de coisa. Enquanto numa igreja mais alta, de liturgia alta que se chama, você vai encontrar um altar, você vai encontrar uma cruz, você vai encontrar, enfim, todas essas coisas no próprio ambiente do templo. Uma pia batismal fixa, um altar fixo, um púlpito fixo, etc. E qual é a diferença entre missa e culto? Isso é uma coisa bastante interessante. A Igreja Ortodoxa não tem uma definição eminentemente fixa. Existe uma definição eminentemente fixa, mas não existe nada de muito diferente das igrejas protestantes, a não ser o cerimonial, que é altíssimo, que é a comunhão, por exemplo, é a união do humano, do homem e da mulher com Cristo. Algumas igrejas, como eu disse no segundo vídeo dessa série, acreditam que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na comunhão, seja através da transformação do pão e do vinho, ou seja, com o pão e o vinho, ou seja, espiritualmente, como no caso calvinista. E outras igrejas acreditam que não, que é só memorial, a comunhão. Então, isso também se relaciona com igrejas altas e igrejas baixas. As igrejas de alta liturgia normalmente enfatizam a presença de Cristo, mas algo ocorre na Igreja Católica que é muito, muito diferente das outras igrejas. E nós já conversamos isso no vídeo sobre comunhão. E que em cada missa que seja realizada, o sacrifício de Cristo é real. Então o sacerdote oferece o sacrifício de Cristo na cruz a Deus, em cada missa. Esse conceito é um conceito totalmente diferente e estranho a todos os protestantes, aliás, foi um dos motivos da reforma com Lutero, mas também dos ortodoxos, dos quais a Igreja Católica se separou no ano 1054. Então, essas diferenças fazem do catolicismo uma coisa muito sui generis, muito diferente das outras. Os outros não acreditam que o sacrifício de Cristo esteja sendo repetido em cada Santa Ceia, ou em cada Eucaristia, em cada comunhão. A Igreja Católica acredita sim que aquele sacrifício de Cristo está sendo repetido naquela hora. Todos os outros, seguindo o texto bíblico, acham que o sacrifício de Cristo aconteceu e que nós somos, de alguma maneira, unidos ao corpo e ao sangue de Cristo, que não interessa muito como, porque é um mistério, no caso da Igreja Ortodoxa, é uma
é uma fórmula bastante clara na igreja luterana, na igreja reformada ou calvinista também é bastante claro que a união é espiritual, através do Espírito Santo, etc. Mas na igreja católica não, o sacrifício de Cristo na cruz é repetido e oferecido pelo sacerdote para Deus. Lembra? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e você oferece o Cordeiro de Deus, que é Cristo, para Deus, para expiar os nossos pecados. Esse sacrifício é de fato repetido em cada missa. Então a diferença entre missa e a diferença entre culto é significativa. No culto ou na Sagrada Liturgia, na Igreja Ortodoxa, sim, existe uma real presença, mas é um mistério, e os membros se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para cantar, para confessar, para orar, enfim, tudo aquilo que se faz numa igreja. Na Igreja Católica não é só isso. É o sacrifício de Cristo que é efetivo e realmente repetido e oferecido para Deus como uma oferenda, o corpo do Cordeiro. Tá certo? Bom, como são as igrejas que a gente pode falar? Olha, as igrejas que a gente considera de liturgia alta, e por isso eu não separei por igrejas, mas sim por tipos de maneiras de como se faz igreja no domingo, são, em primeiro lugar, a igreja ortodoxa, é uma igreja formalíssima, muito alta, uma liturgia muito estabelecida, no caso, a missa ortodoxa, ou a Sagrada Liturgia Ortodoxa, a Divina Liturgia, como eles chamam, tem normalmente dois ritos, ou o rito de São Basílio, a liturgia de São Basílio, ou a liturgia de São João Crisóstomo, são pais da igreja, bizantinos. A Igreja Católica Romana, que tirando a renovação carismática, é uma igreja também alta, com o cerimonial, é só você ir numa missa onde se usa canto gregoriano, incenso, etc., você vai ver que é uma igreja alta. Existe uma igreja mais média, que é mais simplificado, mas enfim, essa é a liturgia tridentina católica. E existe a igreja anglicana. Deixa eu falar uma coisa que talvez seja inesperada para muitos de vocês. A igreja anglicana é muito mais alta que a igreja católica. Na média, você vai ter muito mais cerimonial na igreja anglicana do que na igreja católica. É bastante semelhante, mas a igreja anglicana é mais intensa em termos de cerimonialismo do que a igreja católica. As igrejas médias, que têm uma liturgia fixa, que os pastores usam alguma espécie de vestimenta, ou que existem velas, etc., mas que não chegam àquele requinte absurdo da igreja ortodoxa e da igreja anglicana, ou mesmo das igrejas católicas mais tradicionais, seriam as igrejas de tradição luterana e as igrejas calvinistas, presbiteriana, reformada holandesa, reformada suíça, romena, etc., mas eminentemente as igrejas presbiterianas e reformadas. E as igrejas metodistas, que herdaram isso do anglicanismo. Lembra que eu falei no terceiro filme da primeira série que a igreja metodista, acho que no quarto filme, a igreja metodista veio da igreja anglicana e herdou muito do cerimonial da igreja anglicana, embora um pouco mais simplificado. Mas existe sim cerimonial. E as igrejas chamadas de igrejas baixas. Por exemplo, um monte de igreja que eu conheço que aluga teatros, que aluga salões de hotel, que alugam mesmo nas igrejas deles, mas é um arranjo mais, até em termos de formato de banco, como as pessoas se distribuem na igreja. O pastor conduz o serviço, às vezes o pastor só prega, quem conduz o serviço é um membro da congregação. Então são igrejas baixas, que não tem grandes cerimoniais. Em termos de música, raramente tem um órgão, raramente tem até um piano, mas vamos lá, pode ter um piano, um conjuntinho com guitarra, baixo e bateria, eventualmente algum instrumento de sopro. Então, esses são o que a gente chama de igreja baixa. Uma igreja mais descontraída, normalmente não usam inário, não usam hinos ou
um livro de liturgia junto com hinos, normalmente é uma coisa mais impressa, se for o caso, ou se não, basta, na época, antigamente um retroprojetor, hoje uma tela com PowerPoint, inclusive para a letra dos coros e hinos, etc. Uma igreja mais baixa. E existem as igrejas muito baixas, as igrejas que não têm nenhuma espécie de identificação, ou quase nenhuma identificação. Você não consegue reconhecer quem é o pastor, quem não é o pastor, quem é o líder, quem não é o líder. E às vezes nem tem essas estruturas na igreja, como a Congregação Cristã do Brasil. Tem um líder, um ancião, ou presbítero é sinônimo, que conduz, mas se acabou o culto, se você chega na igreja e ele não começou o culto nem acabou de acabar, você não sabe quem é o líder. São todos vestidos da mesma maneira. A Congregação Cristã do Brasil, as igrejas pentecostais de modo geral, e as outras, e algumas igrejas batistas ou não denominacionais são igrejas bem baixas, que não tem nenhuma estrutura litúrgica, nenhuma ordem litúrgica, sempre tem o louvor de hora e meia antes de começar o culto. Enfim, se você se guia por esse tipo, se você se sente tocado, Deus presente na sua vida, com uma estrutura mais formal, procure uma igreja alta. Você vai ser mais satisfeito no culto e no seu contato com Deus. Se você gosta de igreja mais baixa, informalidade, todo mundo de jeans, sentado em volta, etc., as igrejas baixas são eminentemente igrejas batistas, não denominacionais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, pentecostais e neopentecostais, que são mais ou menos um show, mas aí vocês conhecem, é só ligar a TV. Agora existe uma novidade na igreja bastante recente, que são as chamadas igrejas de parede preta. O que é isso? Igrejas de parede preta são eminentemente igrejas de liturgia bem baixa, mas que se comportam mais numa forma de show. Como uma balada, mais ou menos. Não tem motivo. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado, que você esteja preparado para o nosso próximo capítulo. Eu espero contar com vocês sempre. Por favor, dê um like, se inscreva no canal, todas aquelas coisas, toca o sininho, todas aquelas coisas que todo mundo pede. Não é para eu ganhar um centavo a mais. É simplesmente para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos devido ao sistema do YouTube.